Servidor público da educação, você está perdendo dinheiro e não sabe. Se você faz complementação de carga horária ou substituição, quer saber se essas horas trabalhadas a mais serão ou não contadas para sua aposentadoria, esse vídeo então é para você. Meu nome é Bruna Rezende, sou advogada, sócia do escritório Rezende Pádua Advocacia e criamos esse canal para trazer informações que irão proteger você, servidor público professor, do momento da sua posse até a sua aposentadoria. Então vamos lá. Hoje o tema é hora extra do professor da rede pública. Como sabemos, o valor da hora extra, de acordo com o artigo 7º da Constituição Federal, obriga o pagamento de, no mínimo, 50% a mais sobre a hora normal trabalhada. Ou seja, o pagamento da hora extra será o valor da hora normal mais 50%. E isso se aplica tanto ao trabalhador comum quanto aos professores da rede pública estadual ou municipal. Então, se você é professor da rede pública de qualquer estado ou município, esse vídeo também é para você. Como eu já disse nesse vídeo, todo trabalhador que exceder sua jornada de trabalho deve receber as horas extras. E no caso do professor, ela deve ser considerada acima da carga horária prevista no seu edital. Por exemplo, o professor do estado de Goiás, de acordo com o edital, tem a carga horária básica de 40 horas. Além disso, ele pode fazer a famosa dobra, excedendo a sua carga horária mensal de forma extraordinária, que também é chamada substituição ou complementação de carga horária. Esse professor pode fazer até no máximo mais 20 horas, chegando à carga horária semanal de 60 horas no total. Então, nesse caso, ele deve receber essas 20 horas que trabalha em regime de substituição, elas devem ter um acréscimo de 50% sobre o valor dessa hora normal. Então, pessoal, hoje eu trouxe para vocês, para exemplificar, o caso do Cláudio. Ele é um professor da rede estadual de ensino. Ele tem lá a carga horária básica dele de 40 horas semanais. Ali ele tem um vencimento padrão no valor de R$ 3.840. Só que aqui o Estado pediu para ele realizar mais 20 horas. E dessas 20 horas, o Estado paga R$ 1.920. Ou seja, o mesmo valor considerado para sua carga horária normal. Só que esses valores são de hora extra. Portanto, essa forma de pagamento é inconstitucional, porque não considera que essas 20 horas têm que ser pagas com mais 50% sobre esse valor. No caso do Cláudio, se ele trabalhou 20 horas a mais e recebeu apenas o valor da sua hora-aula normal, ele deveria estar recebendo sobre esses valores dessas 20 horas os 50%, que daria um valor total de R$ 960 de diferença por mês. Ou seja, o professor que trabalha excedendo a sua carga horária básica está perdendo dinheiro, porque agora, como vimos, ele não está recebendo esse adicional de 50%. No caso ainda, se fosse considerar o caso do município de Goiânia, já houve uma regulamentação diferente em relação à carga horária do professor. Houve uma alteração da jornada de trabalho. Antes, era de no mínimo 20 horas semanais e até no máximo 40 horas. Hoje, prevê que essa jornada será de no mínimo 20 horas e no máximo 60 horas. Isso dá direito ao município de chamar o professor para trabalhar até 60 horas semanais. Mesmo assim, de acordo com a Constituição Federal, também deve haver o pagamento dessas horas extraordinárias. Ou seja, deve-se adicionar mais 50% em cima do valor dessas horas que extrapolarem a carga horária básica, que é aquela que está prevista lá no seu edital. Vamos lembrar que a Constituição estabelece um limite de 44 horas semanais e 8 horas diárias, com duração máxima da jornada de trabalho do servidor.
Isso não quer dizer que seja um limite para pagamento de hora extra. Na verdade, isso é só o patamar. E ele tem algumas hipóteses que estão lá previstas na Constituição em que podem ser superadas, como no caso de uma acumulação de cargos de professor. Isso se essa acumulação de cargos ela não comprometer nem a saúde, nem o desempenho desse servidor. Nós precisamos de lembrar que qualquer alteração da carreira ou da jornada de trabalho do servidor deve ser realizada mediante lei, pois a previsão do edital e da lei vigente à época do concurso não podem ser substituídas por um mero ato administrativo e deve ser garantida a chamada irredutibilidade de vencimentos, que todo servidor público tem direito. Isso é o entendimento, inclusive, do STJ, que garante essa irredutibilidade de vencimentos, mesmo que a lei que estabelece o cargo não tenha essa definição expressa ali. A modificação que for desproporcional da jornada de trabalho, ela está ali sim ofendendo o princípio constitucional do concurso público. Isso acontece com os professores da rede pública de educação e não é uma necessidade que possa ser considerada temporária da administração pública. Na verdade, vemos isso como regra e o professor acaba sendo obrigado a trabalhar excedendo essa carga horária básica. E isso ele faz de forma constante, habitual, e essas atribuições e responsabilidades do professor, elas são cada vez mais aumentadas. Isso por anos a fio. E essa forma contínua significa que a administração pública estaria não só burlando essas regras do provimento de cargos, que deveria se realizar um concurso público, mas também podemos considerar que a administração pública, tendo essa prática, está tentando se enriquecer sem causa, pois está deixando de pagar essas horas extraordinárias aos servidores que se propuseram em auxiliar esse ente federado em todas as suas necessidades, em prol da educação. Portanto, os professores devem se lembrar, a carga horária é determinada lá no edital do seu concurso. A hora extra do servidor público é uma das verbas que necessariamente deve compor os vencimentos, independente de qual seja o seu regime de trabalho. É muito comum ao servidor que ele acredite que pelo fato de receber um acréscimo pelas horas extras, que esse valor aí já foi calculado de forma certa, mas não é o caso. Isso não é verdade. Com muita frequência, nós encontramos erros nos cálculos desses valores e isso vem gerando muito prejuízo aos professores. Se você é professor da rede pública de educação e trabalha mais horas que a carga horária básica que havia sido definida para você no seu concurso e não está recebendo em cima desses valores mais 50%, então você está perdendo sim dinheiro. Procure um especialista para que possa verificar a sua situação e calcular se realmente você tem direito a receber esses valores das horas extras. E agora, a grande questão que todo servidor público quer saber: essas horas extras feitas serão ou não consideradas lá no cálculo da sua aposentadoria? De acordo com o entendimento atual da nossa jurisprudência, a hora extraordinária tem natureza específica, que depende da própria execução dela. É o que a gente chama, no mundo jurídico, de propter laborem, ou seja, depende do seu efetivo exercício do trabalho e não só se você já executou essa hora extra. Nesse caso, então fica claro que essa hora extra não poderá ser considerada para incorporar aos proventos da aposentadoria, infelizmente. Então, o que resta ao servidor público é procurar os seus direitos para receber aquilo que até agora não recebeu de forma adequada. Então, pessoal, lembre-se que a nossa missão é proteger os seus direitos, levando informação de qualidade aos professores da rede pública, seja do estado ou do município.
Se você gostou do nosso conteúdo, já segue o canal para ficar por dentro de todos os seus direitos. Vamos trazer conteúdos de forma facilitada para garantir a proteção dos seus direitos e da sua carreira.